Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e este é o Minutos de Sanidade, um canal sobre psicologia e saúde mental. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica de A Mulher na Janela, filme baseado em livro de mesmo nome, estrelado por Amy Adams e dirigido por Joe Wright. O filme conta a história de Anna, uma mulher diagnosticada com agorafobia que por essa razão não consegue sair de seu próprio apartamento. Por ficar tanto tempo dentro de casa, seu hobby é observar a vida dos vizinhos. Certo dia, a família Russell se muda para a casa da frente de Anna e, embora pareça uma família perfeita, eles escondem alguns segredos. Lembrando que este vídeo contém spoilers, então só continue assistindo caso você já tenha visto o filme. Primeiro vamos analisar a agorafobia de Anna. Este transtorno, na verdade, não é caracterizado apenas pelo medo de ambientes externos. Segundo o DSM-5, quem tem agorafobia tem medo ou ansiedade marcante de 2 das 5 seguintes situações. 1. Uso de transporte público, por exemplo, automóveis, ônibus, trens, navios e aviões. 2. Permanecer em espaços abertos, por exemplo, áreas de estacionamentos, mercados e pontes. 3. Permanecer em locais fechados, por exemplo, lojas, teatros, cinemas. 4. Permanecer em uma fila ou ficar em meio a uma multidão. 5. Sair de casa sozinho. No caso de Anna, podemos afirmar com certeza que ela tinha medo de permanecer em espaços abertos e de sair de casa sozinha, mas é bem provável que ela tivesse outros sintomas não mostrados pelo filme. Pode ser que eles tenham sido descritos no livro, e se você já o leu e está assistindo essa análise, deixa aí nos comentários quais são esses outros medos que a personagem tinha e não foram mostrados no filme. Sabemos que quando Anna sai de casa, ela tem ataques de pânico, como ela própria diz. Esse sintoma isolado não necessariamente configura o diagnóstico de síndrome do pânico, mas creio que o livro deva deixar isso mais explícito. Mas o que pensa um indivíduo com agorafobia? O pensamento dessas pessoas são bem ansiosos, geralmente elas têm pensamentos sobre como seria difícil escapar, de uma situação caso não esteja se sentindo bem, o que pode inclusive desencadear um ataque de pânico. Por exemplo, um agorafóbico pode ter medo de passar mal e cair em cima de uma pessoa idosa. Estes pensamentos deixam o indivíduo ainda mais ansioso e os sintomas se agravam cada vez mais. É importante ressaltar que tais pensamentos são desproporcionais e até catastróficos na maioria das vezes. Então, um dos desafios terapêuticos no tratamento da agorafobia é fazer com que a pessoa racionalize esses pensamentos e consiga ter mais controle da ansiedade e dos ataques de pânico, além de diminuir sua frequência. Na maioria das vezes, os agorafóbicos possuem a esquiva ativa. Por terem tido um ataque de pânico em um ônibus, por exemplo, eles deixam de pegar o ônibus. Aí na semana seguinte essa pessoa vai de metrô ao trabalho, mas tem outro ataque de pânico no metrô. Logo, ela vai progressivamente restringindo seus comportamentos, sendo até mesmo comum essa pessoa mudar de emprego para evitar pegar o transporte público. Segundo o DSM-5, pode tornar-se tão grave a ponto de a pessoa ficar completamente confinada à sua casa. Ou seja, a agorafobia de Anna era muito grave. Inclusive, o psiquiatra de Anna até realizava sessões de terapia na casa dela. Essa mudança de setting terapêutico é muito comum quando o paciente possui um transtorno como esse. Em muitos casos, as sessões são até mesmo realizadas de maneira remota. Agora vamos tentar entender a origem do transtorno. No filme é mostrado um flashback de Anna dirigindo em uma estrada durante a noite. É importante lembrar que estava nevando na ocasião. Se ela já fosse uma pessoa agorafóbica naquela época, não conseguiria dirigir com tanta tranquilidade. Então podemos concluir sim que Anna desenvolveu o transtorno após o acidente. Anna se culpa pela morte do marido e da filha, já que era ela quem estava dirigindo o carro e o acidente aconteceu durante uma briga com o marido. Segundo o DSM-5, a agorafobia pode ter origem temperamental, genética e fisiológica e também ambiental. No caso de Anna, fica claro que o transtorno foi desencadeado por um fator ambiental. O DSM diz o seguinte: eventos negativos na infância, por exemplo, separação, morte de um dos pais e outros eventos estressantes, como ser atacado ou assaltado, estão associados ao início de agorafobia. Além disso, indivíduos com agorafobia descrevem o clima familiar e a criação de seus filhos como caracterizados por afeto reduzido e superproteção. Ou seja, o evento estressante foi o acidente de carro que ocasionou a morte de seu marido e filha.
Outro transtorno que é inclusive uma comorbidade da agorafobia é o transtorno por uso de álcool. E podemos notar que Anna está alcoolizada em grande parte de seu tempo de tela. Agora vem uma questão que é uma leve crítica ao filme, mas que eu entendo por se tratar afinal de uma ficção. No final descobrimos que Anna não estava alucinando, como ela própria achou que poderia estar devido ao efeito colateral dos remédios combinado com o vinho que ela bebia com frequência, e que Ethan, o filho da família Russell, era o assassino de Katie, sua mãe biológica. Anna estava prestes a descobrir toda a verdade, mas é abordada por Ethan, um garoto que possui características óbvias do transtorno de personalidade antissocial. Ele mesmo disse que estava começando a matar agora e tentando encontrar um padrão, sugerindo que ele viesse a se tornar até um assassino em série caso não tivesse morrido no final. Então Ethan começa a perseguir Anna e ela é obrigada a sair de casa pela primeira vez em muito tempo. Para agravar a situação, estava chovendo, o que deixaria todo o contexto ainda mais difícil para uma pessoa agorafóbica. Na vida real, é bem provável que Anna jamais tenha conseguido sair daquela casa, porque ela não só estava passando por uma situação de risco muito estressante, como também estava enfrentando seu maior medo. Eu entendo que, como é uma história, eles tiveram que fazer a protagonista enfrentar seu transtorno no momento mais tenso possível, mas seria algo difícil de acontecer na vida real. Tanto que o protocolo de tratamento de agorafobia sugere justamente que o paciente seja exposto aos poucos a situações de medo e ansiedade, inicialmente com a ajuda de outras pessoas, de preferência com o terapeuta. O filme é até divertido e ajuda a passar o tempo, é um suspense bem genérico e eu fiz essa crítica final mais por curiosidade mesmo, tanto que na hora do filme eu nem tinha percebido isso, só fui pensar que não era muito verdadeiro depois. Eu até fiquei curioso para saber como que acontece no livro, porque aí é possível compreender os pensamentos da personagem e talvez uma superação cognitiva faça mais sentido e seja mais bem trabalhada, né, do que a superação puramente comportamental que a gente vê no filme. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre agorafobia ou mesmo sobre o filme, podem deixar aí nos comentários. Eu espero que tenham curtido essa análise. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixa o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.